Endoie, 51 anos! Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola e dessa vez para falar de Milan 0, Bolonha 1, jogo que foi final da Copa da Itália. Aconteceu ontem quando eu tô gravando, o Bolonha foi campeão da Copa da Itália depois de 51 anos e realmente foi um grande jogo do time do Bolonha, um time que foi pra cima, né, que foi crescendo nos últimos anos e que conseguiu aí nesse ano que foi de volta à Champions League, de perda de técnico, né, porque o Thiago Motta troca o Bolonha pela Juventus e quem se deu melhor da separação foi claramente o Bolonha, né? O Bolonha achou um substituto que deu muito certo, enquanto o Thiago Motta não deu nada certo lá na Juventus. Mas vamos dar mais detalhes sobre tudo isso no final do vídeo, porque vamos primeiro falar de jogo, né? Falar de bola em campo e o que aconteceu no gramado na final da Copa Itália. E o primeiro tempo foi bem monótono, assim, eu achei tivemos dois momentos assim mais emocionantes do jogo no primeiro tempo. Uma foi uma finalização do Jovic praticamente na pequena área que o Skorupski faz um milagre. Então foi a melhor chance do primeiro tempo. Talvez tenha sido inclusive a melhor chance do jogo, tá? Acho que mesmo o Endoia tendo feito gol no segundo tempo, a chance do Jovic lá no primeiro tempo foi mais clara do que a que o Endoia conseguiu fazer. Eu acho que não, na verdade, eu tenho certeza absoluta disso. E o Jovic perde essa chance que foi talvez a única chance clara do primeiro tempo, a única vez que aconteceu alguma coisa relacionada ao jogo mesmo, que deu alguma emoção, que deu algum entretenimento para quem estava acompanhando a final, porque depois tivemos uma treta ali no final, né, do primeiro tempo, que ainda também deu alguma emoção para quem estava assistindo, mas no geral um jogo bem monótono, com poucas chances criadas dos dois lados no primeiro tempo. No segundo tempo, aí não, foi muito mais movimentado, as duas equipes começaram a tentar buscar mais o gol e tivemos dois momentos nesse segundo tempo, o momento pré e o momento pós-gol do Endoia, né? Porque no gol do Endoie, no momento em que sai o gol do Endoie, tá um jogo equilibrado, os dois times buscando mais o gol, como eu falei, em relação ao primeiro tempo, e os dois tendo chances, cada um da sua maneira, e eu acho que, de fato, assim, só aconteceu de que quem conseguiu converter primeiro, né, quem teve mais competência, quem teve mais eficiência ali para converter as chances que estava criando, foi o Bolonha, fez mais rápido o gol com o Endoie, que estava merecendo, né, foi realmente um jogador que foi o melhor jogador em campo. Desde o primeiro tempo a gente via e na transmissão da Casa TV o Luizinho comentava, o Beltrão comentava, o Rafa Oliveira comentava que o Endoie estava deixando doido ali o lado direito da defesa do time do Milan, né? Principalmente o Tomori na marcação. E até que ele conseguiu fazer uma bela jogada individual e a finalização bem feita também, né? Pra botar lá dentro. Até acho que ele poderia ter talvez ido pro outro lado, que teria ficado com o gol mais aberto para ele bater, mas ele teria que bater de esquerda, né? Então ele foi cortando para dentro para bater com a perna direita e mesmo com um pouco mais de gente pelo meio na frente, né? Para ele finalizar, ele foi lá e botou a bola lá dentro. Foi um grande jogo do Endoia, o herói desse título. E depois que o time do Bolonha faz 1-0 com o Endoie, acontece que aos poucos o time vai se fechando, os dois times vão fazendo as suas mudanças, né, os dois técnicos, tanto o Sérgio Conceição parece que tá balançando, né, parece que não vai ficar pro próximo ano, inclusive, né, outro grande da Itália que tentou um técnico em ascensão e não deu certo, a Juventus não deu certo com o Thiago Motta, o Milan não tá dando certo com o Sérgio Conceição, que saiu do Porto, e tinha muita cara de que era um técnico muito promissor, né? Ainda pode ser, mas não deu certo nessa sua primeira jornada num clube maior.
Eu até achei que ele poderia ser uma boa opção para a seleção brasileira, quando ele ainda estava desempregado. Acho que antes do Dorival, né? Antes do Dorival fechar, eu via ele como uma boa opção, mas o Milan pegou antes. E agora ele está desempregado de novo, mas o Brasil tem Ancelotti. E aí, quando isso vai acontecendo, ele vai mexendo no time, o italiano vai mexendo no Bolonha, obviamente o Milan para botar mais atacantes, para botar o time mais para frente, o Bolonha para ir se fechando, e o jogo foi cada vez mais tendo muito volume para o time do Milan no campo de ataque, mas na maior parte do tempo, na verdade, esse volume não se traduzia em grandes chances de gol, né? O Skorupski, a maior defesa que ele teve que fazer foi no primeiro tempo na finalização do Jovic, que eu já citei, e num geral não foi um jogo difícil pro goleiro do Bolonha, ele não teve muito trabalho, porque o Milan, mesmo tendo volume, ele não conseguiu criar chances de muito perigo. Então teve mais emoção no segundo tempo, tivemos mais movimento, tanto quando estava o jogo mais aberto, tanto quando estava o jogo mais aberto, quanto quando o Bolonha se fechou e chamou o Milan, né? E acho que até um pouco um pouco dos traumas do Vincenzo italiano nas finais que ele perdeu com a Fiorentina há 2 anos atrás, né? Que ele leva uma virada do West Ham na final da Europa League, uma virada da Juventus, se eu não me engano, ou da Inter, na final da Copa da Itália também. Acho que foi da Inter, né? Mas tanto faz, ele leva uma virada e ele não queria levar a virada do Milan também. E aí ele pega e fecha bastante o time ali no final do jogo. Consegue segurar esse 1-0 e vai à loucura, né? O Vincenzo italiano vai à loucura quando acaba o jogo, vai comemorar com a torcida. E muito merecido, porque ele é um dos maiores técnicos que temos em ascensão no futebol mundial hoje. O Vincenzo italiano, se eu falei do Sérgio Conceição na seleção brasileira antes do Dorival, eu via o Vincenzo italiano como um excelente nome para a seleção brasileira agora, antes do Ancelotti. É porque, assim, se provou que não tinha que ir atrás do Vincenzo italiano, porque na verdade estavam se colocando todas as forças em contra-atacar o Ancelotti, e deu certo. Mas se por um acaso não acontecesse, o próprio Edinaldo Rodrigues, que eu não acredito em tudo que ele fala, com certeza, né? Não boto minha mão no fogo, mas ele deu entrevista pro All Sport hoje, no dia que eu tô gravando, e falou que se tivesse que esperar o Mundial de Clubes, por exemplo, bater no Ancelotti, ele não esperaria. E se fosse esse cenário, eu iria muito forte, talvez, no Vincenzo italiano. Porque diferente do Sérgio Conceição, que foi pro Porto, e foi muito bem no Porto, e depois já pulou para um time grande, e o próprio Thiago Motta, que foi no Bolonha, foi muito bem, e pulou para um time grande, quando foram para grandes não deram certo, o italiano ele já tem 2 grandes trabalhos, né? Não é só um, como Ten Hag também no Ajax, por exemplo, não deu certo no Manchester United. Rubem Amorim pode estar indo pelo mesmo caminho, que foi muito bem no Sporting. Então eu acho que o italiano já tem 2 grandes trabalhos, assim, eu acho que muda o patamar de, não foi só aquele contexto que ele conseguiu fazer coisa grande, né? Na Fiorentina, ele vai para 2 finais em 2023, depois no ano passado vai para mais uma final de Conference League, perdeu todas, né? Todas as finais, mas é muita coisa ele colocar a Fiorentina em todas essas disputas por título, ele colocar a Fiorentina para brigar por vaga em competição europeia, né? Já que a Fiorentina nos últimos anos vinha sendo o time de brigar por meio de tabela no campeonato italiano. E agora, depois de uma temporada histórica do Bolonha com o Thiago Motta, em que o time vai para a Champions, ele consegue botar o time na briga da Champions de novo, ele ainda pode se classificar pela Champions, ainda está muito perto ali na disputa, tá fora nesse momento, mas tem muita chance de pegar a vaga, acho que tá com 2 pontos de distância só, e o time ainda é campeão de uma Copa Itália, então é realmente um trabalho fantástico do Vincenzo italiano, e mais o segundo trabalho fantástico de Vincenzo italiano na Itália, além de outros anteriores que ele consegue promoções, né, nas divisões anteriores na Itália. Então é um técnico que eu confio muito para quando for dar esse próximo passo. Pensei em que esse próximo passo poderia ser
na seleção brasileira, quer dizer, assim, pensei, não que poderia, porque eu não imaginei que ninguém ia pensar nisso, ninguém nem, não imagina que o Edinaldo Rodrigues, que comanda a entidade que não sabe nem que o Garrincha é o maior número 7 da história da seleção brasileira, vá saber quem é Vincenzo Italiano, mas eu pensando, né, que se fosse uma organização profissional, eu poderia pensar nele. E aí, o fato que a gente tem que citar aqui também é o fato de serem 51 anos sem título. O Bologna não é um time gigantesco na Itália, mas não é um time pequeno. O Bologna tem 7 campeonatos italianos, o Bologna tinha 2 Copas da Itália até ontem e ganhou sua terceira. E justamente 51 anos depois da última, que era o último título que esse torcedor tinha visto, ou que muitos não tinham visto, a grande maioria da torcida do Bologna nunca tinha gritado é campeão. E aí, fazer isso é um negócio realmente louco. Tudo começa, óbvio, no ano passado. Tem dedo do Thiago Motta nesse crescimento do time, óbvio, tem muito mérito dele. Um pouco desse título é do Thiago Motta, com certeza. Mas Vincenzo Italiano, Ndoye, todo mundo, Skorupski, Lukumi, que fez um grande jogo, o Dalinga, né, que é o centroavante que entrou ali no segundo tempo, às vezes é titular. É um elenco, é um núcleo muito forte do time do Bologna, na história do Bologna, que é um time que tem história e que ontem botou um capítulo especialíssimo nessa história, tá? Esse título é gigantesco pro time do Bologna e o Milan, por outro lado, segue aí 12 anos sem levantar uma Copa Itália. E aí foi superado pelo time do Bologna ontem, que tava num jejum ainda bem maior e conseguiu acabar. Bota nos comentários o que tu achou sobre todas as análises que eu fiz aqui sobre esse vídeo, sobre esse título, sobre esse jogo e sobre todos os nomes que eu citei, Ndoye, Italiano e Sérgio Conceição também, negativamente. Bota nos comentários a tua opinião também sobre o jogo, analisa o jogo que se tu tiver assistido. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike, segue a gente nas redes sociais. E é isso. Tchau!